apresentar a Fátima, então? Estoy muy contenta de poder presentar a Fátima. Fátima, bienvenida. No sé cómo decir porque Fátima habla 4 idiomas. No sé si decir bienvenida, bienvenida, welcome. No lo sé, pero estamos cualquiera. Felices. Cualquiera. Bueno, estamos felices de que Fátima pudiera acompañarnos el día de hoy. Fátima, ella es madre de un hijo con autismo, pero también es escritora, periodista, especialista en desarrollo y autismo y comunicación social. También ella es coach, ¿cierto? Ayudante, coordinadora, entrenadora de adultos con autismo nivel 1, además administradora de la comunidad Pro Autismo. Hay un mensaje especial que Fátima ha puesto allí en sus redes sociales que dice: no copies, no seas igual a esas cosas malas, desagradables de los neurotípicos. Tú debes mantener tu autenticidad. Ese mensaje especial que Fátima estuvo allí compartiendo en redes sociales, lo copiamos, lo compartimos. Y voy a contarles un secreto a ustedes. Ya les dije, Fátima habla 4 idiomas, pero hay algo que a mí me sorprendió mucho, ¿verdad? Fátima, Sí, ¿es verdad que corre autos de carrera? Sí, es que me gusta, me encantan los autos, los coches. Y bueno, mucha gente no sabe que me gustan los coches, pero sí, me gusta correr. Sorprendente y nos gusta mucho. Bueno, vamos a dejar más el tiempo para que nos puedas contar. Así es que, querida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El tiempo todo para ti. Abrazos. A ustedes. Gracias. Muchas gracias, Janina. Muchas. Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui falando para a Rafa, Kane, com quem eu já tenho contato faz tempo, e outras pessoas que eu venho conhecendo, né? Desse projeto lindo que me deixou encantada, e finalmente conseguimos encontrar um tempinho para esse papo. Estou muito feliz. Parabéns por essa iniciativa de juntar pessoas que se empenham não só pelo autismo, porque o autismo é minha causa, mas, na verdade, da pessoa com deficiência, paralisia cerebral, a síndrome de Down. E muito, muito obrigada por esse momento, tá? A MAP e a Rafa e a todos os organizadores, com certeza. Eu preparei uma apresentação bem curtinha para todos vocês e vou começar, a Janine já me apresentou com tanto carinho, não é necessário dizer tudo que eu faço. Em primeiro lugar, sempre como a mãe do Edinho. O Edinho hoje tem 25 anos, ele é autista, um adulto autista. E o tema desse papo meu de hoje, essa fala, é de que o autista, a pessoa com paralisia cerebral, a síndrome de Down, a pessoa com deficiência, ela é muito mais que um laudo. Como eu sempre digo, ela é mais do que uma pasta de arquivo, sabe? Aquele dossiê médico contando todas aquelas limitações deles e, graças a Deus, as coisas que elas vão conseguindo conquistar também, mas elas são muito mais que isso. E a gente sabe, nós aqui, vocês que estão assistindo, a gente tem essa alegria, essa felicidade de saber que, além daquilo tudo que está escrito num pedaço de papel, eles são seres humanos, os nossos seres humanos, as nossas pessoas, com seus desejos, com as suas vontades, com as suas qualidades, com algumas falhas, como todos nós. E, principalmente, eles são o amor de alguém, né? Olha que tema lindo que vocês escolheram. Nós somos todos o amor de alguém. E com essas pessoas com deficiência, essas crianças, esses adolescentes, adultos, como eles conseguem inspirar amor na gente.
Amor, gente, aquilo que move o mundo, que faz a gente acordar todo dia e acreditar que alguma coisa vale a pena, que o nosso trabalho vale a pena, que a nossa vida vale a pena, porque a gente tem alguém que está ali sendo apoiado ou precisando do nosso apoio. Esse tipo de amor é o amor incondicional, que a gente consegue aprender a intensidade mesmo quando vê que aquela pessoa que não veio perfeita de acordo com os moldes da sociedade, ela é capaz de inspirar isso na gente e muito mais. Então, vamos decorrer. Eu não posso falar nisso sem colocar uma imagem que, para mim, é uma das mais importantes. Eu estou aqui na Holanda, com o Edinho ainda bebê, ele não tinha nem 1 ano, acho que ele tinha 9 meses. E esse momento, ele fica na minha vida, na minha lembrança, como um momento da mãe que não sabia, bom, não vou dizer que eu não sabia de nada, que eu já era mãe de 2 meninas neurotípicas, mas um momento em que eu não tinha o alcance do que seria a minha vida depois do diagnóstico, depois de saber que eu era mãe de uma criança diferente, atípica, com deficiência. E era uma realidade totalmente diferente do que 1 ano mais tarde, quando veio o primeiro diagnóstico, que foi em 99 como autismo nível 3 de suporte, como a gente chama hoje em dia, né, que coloquei entre parênteses, como a gente chamava antes, o autismo severo, no grau mais severo, com retardo mental. E foi justamente o momento em que eu estava frágil, claro, porque eu me sentia insegura, cheia de dúvidas, era tudo muito novo para mim, e o diagnóstico foi tão forte, né? Foi com poucas perspectivas, na verdade, até um prognóstico bem negativo, infeliz, né, na época, não porque não fosse um bom médico, era um excelente psiquiatra, mas porque o comportamento do meu filho naquele momento, na avaliação clínica daquele momento, era realmente tão comprometido, que era esse mesmo, podia ser um prognóstico de ser um dos piores possíveis, ou seja, de uma internação na sua vida como adolescente ou adulto. E, ao mesmo tempo que isso me assustou demais, depois que eu me recuperei do choque, que eu aprendi tanta coisa sobre o autismo, sobre resiliência, sobre renovação, reconstrução de sonhos, aí veio aquela aceitação total. Eu ouvi uma mãe antes, aquele papo das mães que falaram antes de mim, foi maravilhoso demais, eu me vi nele. Já parabenizo vocês, as 2 mães, por isso, porque foi isso quando uma delas disse sobre a aceitação. Quando a gente aceita, do dedinho do pé até o último fio de cabelo, tudo aquilo que a sociedade diz, ou fala, ou comenta, passa mesmo para um segundo ou para um terceiro plano. Porque a gente, nós, as mães, os pais, nós vemos aquilo que ninguém parece estar vendo. A gente vê a alma dos nossos filhos, a gente vê a luz que sai deles, a gente vê o amor, mesmo sem palavras, como era o meu caso na infância, eu senti o amor do meu filho. O que podia ser mais maravilhoso do que isso? Por que a gente está vivo, né? E tem esse aprendizado todo, que é muito longo e não vai dar para falar aqui nesse papo curtinho, por isso que eu vou passar para o segundo diagnóstico. Em 2011, depois de eu ter, né, me renovado, me empoderado, no sentido bem básico da palavra, sair daquela tristeza, do sofrimento, e a luta, buscar informações, ajudar o meu filho, encontrar pessoas, escolas maravilhosas, a gente chega nessa parte, quando ele tem 15 anos de idade, e ele mesmo, que já tinha havido um desenvolvimento fantástico,
E ele dizia, mãe, eu não sou um autista severo, o que eu sou? Né? Eu quero saber quem eu sou. Como toda adolescente querendo buscar a sua identidade, nós fomos fazer tudo de novo, todas as avaliações, e autismo nível 1 de suporte, autismo leve com QI acima da média. E independente desse segundo diagnóstico, porque eu já sabia que meu filho estava bem, ele estava feliz, ele estava superando tantas limitações, é claro que eu fiquei feliz por ele e comecei a achar que era a minha hora de levar essa esperança que eu não tive no momento do diagnóstico para outros pais, para outras mães. E eu não digo nem que fosse essa esperança de que todos vão ficar igual ao meu filho, né? Como ele está hoje em dia, trabalhando na faculdade, tem carteira de habilitação, é independente, 25 anos de idade. Não é isso o mais importante. Apesar do meu filho ter alcançado isso, eu acho quase que uma obrigação falar para todos os pais das pessoas com deficiência, não é só o autismo é uma das deficiências, de que sempre existe essa maravilha de viver depois do diagnóstico, ainda que os nossos filhos não cheguem, né, aquele máximo do máximo que todo mundo espera, e deve esperar mesmo. Se a gente não espera, a gente também não corre atrás, não é? Mas essas descobertas, os pequenos passos, os anos, eu estou falando de 25 anos no meu caso, me trouxeram uma riqueza emocional que eu acredito que de outra forma eu não teria. É claro, a gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende durante a vida inteira, mas quando a gente convive tão intensamente com pessoas com deficiência, a gente parece que aprende uma coisinha a mais que não estava vendo antes, porque não fazia parte do nosso mundo. O nosso mundo onde os parentes, os amigos, parece que todo mundo é neurotípico, né? Parece que todo mundo é normal, entre aspas, a gente não usa mais isso, mas é na deficiência. Eu não estou falando só dos pais e da família, eu estou falando também dos profissionais que cuidam de crianças atípicas, eu estou falando dos professores que ensinam essas crianças. Essa grande descoberta, ela também vem depois do diagnóstico, e ela não está, né? Geralmente ela não está no laudo, é um aprendizado de vida. E eu fiz uma vez um texto, eu adoro escrever, né? Eu escrevo textos, que os autistas, e isso vale para a pessoa com deficiência, não estagnam, elas sempre amadurecem, e a gente com elas. Uma das minhas limitações como mãe de um filho recém-diagnosticado foi a de achar que aquele momento do diagnóstico mais forte, né, mais severo, seria para sempre. E foi com o passar dos anos e com o que eu vou falar um pouquinho depois sobre o mindset, aquele clique que a gente dá na cabeça, porque a gente busca estratégias, soluções para sair do fundo do poço, né? Porque depois do fundo do poço é aquilo, não tem mais para onde a gente cair, só tem para onde subir. E é nessa escalada que a gente vai vendo que eles também amadurecem e a gente junto com eles. Isso eu acho que é algo que eu preciso muito falar para pais e mães que estão com um diagnóstico recente. E depois dele é isso, depois do laudo, a gente busca informação é poder. E graças a Deus eu usei a minha vontade, né, talvez alguma habilidade em pesquisa, para poder ter acesso às informações que na época eram muito rudimentares, né? Eu ia mesmo para a biblioteca, não tinha internet, não tinha Wikipedia, não tinha nada disso. E hoje em dia tem tanta coisa, tem tanta informação boa, tem tantos canais, tantas fontes. Tem a Rafa aqui apresentando isso para vocês, olha que coisa linda. Busque informação. Se tiver que ir para o fundo do poço, vai, e depois que sai, vai atrás de informação, muda a sua cabeça. Por que não eu?
Eu ouvi também uma mãe falando antes de mim que é o filho do médico, o filho do pastor, o filho do doutor, o filho... Essas coisas acontecem, as crianças diferentes, elas vêm para a nossa vida, a gente que tem fé, a gente acredita em algo maior do que o que a gente vê, a matéria, a vida, o que a sociedade diz que a gente precisa para ser feliz. E por que não eu? Por que não eu, mãe de uma criança com deficiência? Por que não eu aprendendo coisas que eu nunca teria aprendido se não tivesse acontecido dentro da minha casa? Então, quando a gente muda isso na cabeça, parece que a gente coloca algo em movimento maior do que a gente. Parece que o foco vai indo para aquela direção, né? O que eu vou fazer? De um lado eu tenho a deficiência, do outro lado eu tenho a minha vida toda, a vida da minha família, que era o mais importante para mim. Como é que eu posso juntar esses dois, a deficiência e uma vida feliz, harmônica, né? Em harmonia com a minha família? E é aí que vai começando tudo, a gente vai colocando coisas lindas em ação. E parece que a gente vai encontrando as pessoas certas, né? As pessoas parecidas com a gente, as pessoas que têm a mesma fé ou que enxergam além da deficiência, que são as pessoas já naturalmente inclusivas. E a gente vai encontrar muitas delas na vida, como também vamos encontrar com as pessoas menos inclusivas, que vão precisar muito da nossa ajuda para conscientização, para explicar que a deficiência não é só dor, é aprendizado, que o mundo é de todos nós. O mundo não foi feito, Deus não fez o mundo para dizer, olha, você é bonita, você tem um corpo bonito, você é perfeita, você tem um QI de 130, a vida é para você. Não, a vida é para todo mundo. E quem ainda não entendeu isso, vai precisar entender. Em algum momento da vida, vai precisar entender, porque todo mundo, mais ou menos, acaba se deparando com a deficiência em algum momento da vida, talvez não tão perto, mas o filho, né, da vizinha, como eu tinha, as minhas vizinhas, que de repente viram uma criança autista, elas não conheciam e passaram a conhecer. Então, desse modo, a gente precisa mudar a mentalidade e contar com a rede de apoio, que eu sempre digo, a rede de apoio pode até ser aquela uma pessoa que vai te abraçar, que vai te acolher, que não vai dizer que você está errada, que não vai dizer o que você devia estar fazendo, mas de te ouvir, de entender que você passa por uma situação extraordinária, fora do ordinário, e simplesmente compreender, ouvir. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um grupo, às vezes é uma rede inteira. E isso é uma maravilha, graças a Deus. Eu não sei quanto tempo... ainda tem um tempinho. O diagnóstico não nos define. Quando a gente fala que a pessoa com deficiência é muito mais que um laudo, é quase quando a gente diz que o diagnóstico não define aquela pessoa. O diagnóstico, ele é uma ferramenta que vai proporcionar a pessoa com deficiência, a família dela, a encontrarem as melhores intervenções para aquela criança, para aquela pessoa. E, mais ou menos, numa frase assim bem simples, o diagnóstico é uma ferramenta, enquanto as intervenções são a construção de um desenvolvimento, de uma vida cheia de valor, de uma pessoa que é aquela mistura, né? Aquele bolo genético cheio de ingredientes que vem do pai, da mãe, do avô, da avó, que formam uma pessoa que tem também as nossas características. Nossos filhos não são só deficiência, eles têm o nosso temperamento, eles têm o nosso jeitinho, e isso é aquilo que a gente deve buscar muito mais do que somente as limitações. As limitações, elas estão no laudo, elas vão definir
uma parte do que eles são, não tudo. Assim como o diagnóstico também não nos define. Pais, mães de autistas, a gente também não deve viver em função de que eu sou mãe, né, de um deficiente, eu sou mãe de uma criança com Down, eu sou mãe de um autista, eu sou mãe de alguém que tem paralisia infantil ou qualquer outra deficiência. Não, eu sou a mãe do Edinho. E quem é o Edinho? Eu sei quem ele é. Será que os outros também se importam em saber? E muita gente se importa. Muita gente se importa. Eu encontrei pessoas fantásticas, como eu acredito que todos que têm um filho com deficiência vão encontrar pessoas fantásticas em suas vidas também, e nunca mais vão esquecê-las, né? Por que o diagnóstico não define nossos filhos e não nos define? Porque eu acho que não é legal a gente comparar nossos filhos com pares neuro. Com pera, comparar frutas, a gente também não faz isso. Todo mundo tem, as frutas têm seu sabor, então todo mundo tem as suas qualidades, os seus defeitos. Quando a gente começa a comparar os nossos filhos demais, a gente pode comparar, claro, né, para saber que, bom, preciso aumentar, né, as intervenções, não sei, na área da comunicação, socialização, no caso do autismo, etc. Mas quando a gente fica fixado em alcançar aquela distância que tem, né, entre o neurotípico, às vezes, e nosso filho com deficiência, a gente coloca nosso filho numa posição muito difícil, e a gente se coloca numa posição difícil. Então, vamos deixar quem está, sabe, os neurotípicos estão lá em cima, estão bem, estão na fase, né, do tudo normal, como manda o figurino, perfeito, mas vamos ver o que os nossos vão conseguir fazer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3, tá? Uma jornada, são os caminhos, né, que a gente vai descobrindo, e neles a comparação a gente tem que tentar ignorar o máximo possível, a não ser no momento de avaliação clínica, claro, isso é muito importante, mas no dia a dia, bora fazer o melhor sem ficar só fixada no resultado. E da gente não se culpar também, ouvir falar as amigas mães falando isso antes, parece até que a gente combinou esse papo, da gente não se culpar e não se cobrar, porque a gente se boicota fazendo isso. E é tão natural. Eu falo de cadeira porque eu me cobrei muito, eu me culpei também. O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Tinha 2 filhas, né, neurotípicas, exemplares, faziam tudo normalzinho, direitinho, bonitinho, obedeciam, e de repente veio o meu filho que fez uma revolução dentro de casa e dentro da minha cabeça. Eu me culpava, e eu descobri que por nada, o autismo ele acontece, e com as últimas estatísticas, né, do CDC, o Centro de Prevenção de Doenças americano, a gente está sabendo que em 44. Eu desconheço agora como seja com a síndrome de Down, eu confesso, ou a paralisia cerebral, mas acredito que muitas pessoas no mundo inteiro tenham essas síndromes, essas deficiências, e a gente não pode se culpar por isso, a gente não pode se cobrar também, porque eu tenho certeza que, assim como eu, e todo mundo que está aqui, já está se predispondo a aprender mais, a entender mais, a ouvir mais. Então, você já está fazendo o teu melhor, né? A gente já está fazendo o nosso melhor. E ser assertivo na hora de exigir direitos. Faz um tempo, faz uns 10 anos que eu voltei também um pouquinho do meu trabalho, não só na conscientização, mas também nessa parte de descobrir quais são os direitos, no meu caso, do autismo. É muito importante que pai e mãe
de uma criança com deficiência, um adolescente, uma pessoa com deficiência, descubra exatamente o que ela tem por direito. E como a gente sempre fala nas nossas comunidades, né, de inclusão e pessoa com deficiência, direito não é a favor, foi conquistado como começou geralmente com pessoas como a gente, com pais, com mães, que não limitaram a sua capacidade, a sua determinação em conseguir que seus filhos tivessem acesso a escolas, né, a áreas sociais, a diversão e a tanta coisa, a intervenções. Então, sempre saber um pouquinho o que o meu filho tem direito, quais são os nossos direitos. E também a união com as pessoas na mesma situação. De novo, a rede de apoio, se sentir ouvido, se sentir valorizado, se sentir como que eu não sou a única no mundo. Às vezes, um olhar entre mães, entre mãe e pai, pai e mãe, pai e pai, já diz tudo. Quando a gente fala, um exemplo, né, sobre o barulho dos fogos, essa coisa do sensorial das crianças, e às vezes a gente ouve uma amiga dizendo, mas o meu filho, neurotípico, quando era pequeno eu também detestava barulho. Não é a mesma coisa, mas é explicado complicar. E a nossa turma, né, a nossa turma, sabe o que a gente está falando. É tão gostoso, né, quando a gente conta com essa rede. Estou terminando, tá, gente? Eu vou terminar com um poeminha que eu escrevi para o Edinho. Ele era ainda pequenininho, ele tinha 4 aninhos, e eu ainda estava no momento do sofrimento, tá, do pós-diagnóstico. E aí eu escrevi, foi num dia cheio de amor por ele, e que eu tinha também poucas expectativas. Era um autismo severo, ele não ia, né, conseguir muita coisa na vida, etc. e tal. E foi um momento de amor, parece que, sabe aqueles momentos, todos vocês que têm fé, vocês sabem, que parece que Deus está falando com a gente. E eu escrevi para ele, eu te vejo e você me vê, eu te entendo e você me entende. O autismo nunca vai estar entre nós, porque o nosso amor nos torna um só. Gente, eu comecei com amor e eu vou terminar com amor. Ele faz muita coisa acontecer, ainda que não acontece acontece um milagre dentro da gente se renovar, da gente se transformar e de enxergar além da deficiência. Então, eu queria deixar por aqui com vocês, para não atrapalhar esse pessoal maravilhoso da Rafa. Vou convidar vocês para conhecerem meu projeto Ultimates voluntário, vitalício, que é de inspiração e informação e inspiração. Fazer o que eu faço, informar. Nível 3, até o nível 1, onde ele está agora. E tudo que eu descobri nesse universo, ele vale para qualquer pessoa que aprecie histórias sobre resiliência, fé, enfim. Fica a dica e muito obrigada. As minhas redes sociais aqui, se vocês quiserem me seguir, mandar mensagens, escrever alguma coisa, eu adoro ter feedback das pessoas com as quais eu costumo falar. Gratidão. Keine, eu passo a palavra para você. Oi, Anina, estás aí? Oi, Gá? Oi, Fátima, tudo bem? Oi, querida, tudo ótimo. A minha amiga no espanhola, ela já está se preparando para uma outra fase que a gente vai ter aqui já dentro do programa, mas ela te mandou um beijo. E eu acho legal, sabe, Fátima, porque ela é do Chile, a gente tem gente da Bolívia, da Argentina, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos que estão acompanhando.
Temos gente da África do Sul, da Tailândia também, que está mandando mensagem. Então, tem gente de muitos lugares, né? E o que é bacana é que o trabalho que você faz, mesmo no idioma português, né? E claro que você faz em outros idiomas também, enfim. Mas o trabalho que você faz, com o carinho que você faz, a empatia, todo o toque, né? Alcança essas pessoas independente de sua cultura e de sua realidade. É isso que me impressiona, sabe? Que coisa linda. Obrigada, Keini. Quando a gente fala de coração para coração, não depende da cultura, né? O coração todo mundo tem e o sentimento também. Então, Fátima, nosso sonho era ter você com a gente aqui. As mães estão ali no grupo que nós temos um grupo da diretoria da rede, da Rafa, né? Tá todo mundo, nossa, Fátima, que querida, traz ela um dia para bater um papo só com ela, e tudo para ela falar com a gente, né? Um beijo enorme para vocês, um beijo enorme, muito obrigada a vocês, agradeço a Rafa, a MAP, né, a gentileza, parabenizo por esse evento tão major, né, tão enorme, alcançando tanta gente. É muito bom. Eu vou sair um pouquinho, mas eu volto sempre para dar uma olhadinha em todos os palestrantes. Eu estou adorando, viu? Tá bom, obrigada, Fátima, por tudo. Deus abençoe, viu? Um beijo, querida.